Olá, meu amigo. Muito obrigado pelo seu tempo e por assistir Uma Palavra Clara, Pastor Wesley aqui. E nós vamos começar agora a falar sobre um assunto importante. Se eu chegasse, imagine, eu chegando à tua porta, à tua casa, ou numa conversa no trabalho ou na rua, onde for, e eu quero compartilhar algo contigo, eu quero oferecer um produto ou um serviço a você. Aí você vai ouvindo sobre as características, os benefícios e tudo assim. E você ouvindo, você diz, parece que isso não vai melhorar a minha vida muito não. Se eu quero te vender um pacote de coisa, de serviço, que realmente não te interesse, não tem muito benefício ou não resolve um problema que você queria resolver, consertar, talvez você vai ouvir. Talvez você preste atenção. Mas na sua mente você vai dizer, realmente não vai mudar muita coisa. E assim é, às vezes, na vida espiritual, nós queremos, como cristãos, pregar o evangelho. Nós queremos compartilhar as boas novas. Nós queremos que todo mundo possa saber que tão maravilhoso é ter Cristo como Salvador pessoal, estar reconciliado com Deus, ser reconciliado com Deus, ter comunhão com Ele a qualquer momento que quiser. Mas, se a pessoa ouvindo a sua pregação, ouvindo o seu testemunho, diz, mas parece que não vai mudar muita coisa não. De que serve? De que adianta? Uma coisa importante quando nós estamos compartilhando o Evangelho, nós precisamos estabelecer, em primeiro lugar, como a vida é, em realidade, sem Cristo, sem Deus. Como é a vida do ser humano? Qual é a nossa condição natural? Por que é tão importante dar um tempo para ouvir sobre amor, perdão, salvação, vida eterna? Essa é uma coisa que realmente vai mudar a minha vida? É coisa que estou precisando, ou que estou procurando, ou não chama muito a minha atenção? Eu, falando com irmãos da nossa igreja, uma coisa que eu digo de vez em quando é, antes de uma pessoa desejar ser salvo, tem que entender que estão perdidos. E a Bíblia fala em muitos lugares, explicando, mostrando como é a condição do ser humano antes de Cristo. Como a vida é sem Cristo Jesus. E uma coisa que é um tema que eu gostaria de abordar com vocês nas seguintes semanas, por um tempo, eu gostaria de chamar a sua atenção. Como a nossa vida é antes de Cristo? Qual é a nossa condição? Em qual rumo andamos? O que devemos ou podemos esperar? Porque a vida antes de Cristo realmente é muito diferente do que a vida depois de ter recebido. Mas às vezes, se não tomamos o tempo para entender o estado no qual estamos naturalmente, não vamos compreender completamente a necessidade espiritual que todos nós temos. Então, gostaria de ler uns versículos, Efésios 2. E os primeiros versículos aqui descrevem a vida de qualquer um antes de Cristo. Efésios 2:1. E vos vivificou, estando-vos mortos em ofensas e pecados, em que em outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Primeiramente, como a vida é, ou como a vida estava antes de Cristo, estávamos espiritualmente mortos. A condição do ser humano, todo ser humano, antes de Cristo, mortos espiritualmente.
Aqui Paulo estava descrevendo em breve, porque depois ele ia estabelecer como a salvação vem a todos, quem quiser, pela graça, não pelas obras. Mas para pregar aquela salvação que é um presente, ele precisava mostrar como era necessário que a salvação seria como presente, porque o ser humano não tinha condições de alcançar, de trabalhar, de merecer. Por quê? Porque o ser humano, antes de Cristo, é morto. E vemos aqui a realidade da vida sem Cristo. E há pessoas neste mundo que são sinceros, respeitosos, de uma certa forma piedosos, procurando ser humanos bons, honestos, amáveis, ajudadores, procurando ajudar o seu próximo, não querem contribuir à corrupção ou pioramento da nossa sociedade. Eles desejam honestidade, integridade. Eles querem ver um mundo melhorando, todo mundo abraçando e amando uns aos outros e procurando ser unidos em harmonia. Há pessoas bons e sinceros. Há pessoas religiosos que eles pensam, eu vou para a igreja. Eu vou para o templo. Eu vou participar naquela reunião. Vou dar um pouco do meu tempo, uma parte do meu tempo, para pensar nas coisas de Deus. E há pessoas sinceras que estão frequentando igreja, templo, que estão participando numa religião, que estão procurando guardar mandamentos, participar numa cerimônia. Há pessoas que estão procurando fazer a coisa certa, pensando que assim eles mesmos vão atingir relacionamento pessoal com Deus íntimo. E que eles ganharão entrada ao céu por conta do esforço, trabalho, merecimento próprio. Mas a Bíblia declara, antes de Cristo, estamos mortos. Pensando num exemplo óbvio, se nós vamos a um cemitério, e no cemitério ficamos ali observando, vamos ver os mortos se movimentando. Eles vão fazer coisas, vão brincar, vão conversar, vão preparar uma comida, vão sentar ou reunir. Os mortos no cemitério, eles fazem algo? Não. Por quê? Porque estão mortos. Porque eles não têm vida. E por não ser vivos, eles não podem fazer nada. E o que nós precisamos entender? A Bíblia descreve a condição do ser humano antes de Cristo. Primeiro, morto. Somos mortos em ofensas e pecados. E por causa de estado de morto, não vamos fazer, porque não podemos fazer nada para agradar a Deus naquela condição. O morto não faça nada. Nem pode, não tem como. E espiritualmente, o ser humano não vai adiantar alguma coisa religiosa ou espiritual. Ele não vai servir a Deus ou obedecer os mandamentos para depois ser vivificado. Não funciona. Ele é morto. Está morto. E naquela condição, qualquer obra, ou esforço, ou cerimônia, ritual, qualquer coisa, ele é morto, não consegue fazer nada. Nos olhos de Deus, o ser humano, naturalmente, está morto em ofensas e pecados. A segunda coisa que vemos aqui é não somente que estamos mortos, mas somos classificados como filhos da desobediência. Que a nossa parentela não é das coisas de Deus. A nossa parentela não é da família de Deus. Nossa parentela não é as coisas espirituais e estar bem com Deus. Naturalmente fazemos parte do grupo que é não os filhos de Deus, os filhos da desobediência. E descreve os poderes, os princípios, os donos de nós, a quem servimos. Que andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. O espírito que opera nos filhos da desobediência. O ser humano
naturalmente, antes de Cristo, ele não vai estar classificado como filho de Deus. Ele é filho da desobediência. Ele procura e ele vai, necessariamente, obrigatoriamente, ele vai servir o pai da mentira, o diabo, o príncipe potestade do ar, quem opera agora neste mundo. Ele é escravo ao pecado. O dono dele é do mal. E muitas vezes nós pensamos que por nós mesmos vamos fazer algo, vamos preparar um sacrifício, um holocausto em nossas vidas e vamos oferecer algo a Deus que Ele vai dizer, uau, que coisa, que bom, ok, tudo bem, venha. Não. A condição do ser humano antes de Deus, antes de Cristo, é que nós estamos ao contrário da verdade. Somos opostos à verdade. Nós somos inimigos de Deus. É como a palavra de Deus nos classifica. Aí também diz que andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne. Por natureza, filhos da ira. A terceira coisa, não somente mortos, não somente filhos da desobediência, mas também filhos da ira. Antes de Cristo, a minha justiça, o que eu consigo fazer, Isaías 64:6 diz, é como pano imundo. A minha justiça é sujeira nos olhos de Deus. Como vou agradar a Deus estando morto em pecado? Como você acha que eu posso impressionar a Deus com as minhas obras e práticas religiosas, mesmo que são sinceras, quando Deus olha para mim e diz, você é filho da desobediência? Como penso que eu vou evitar a condenação? Como posso pensar que eu vou evitar a segunda morte quando a Bíblia diz que no meu estado natural, a condição do ser humano, eu sou filho da ira? Que a ira de Deus sobre mim permanece. E é justo que eu seja condenado. Se eu entendo a minha posição, aonde estou naturalmente, não tem como eu pensar, eu vou viver uma vida religiosa, eu vou ser praticante de tal religião, eu vou me tornar participante de tal grupo, ou de tal denominação, ou de tal congregação, ou de tal igreja, e eu participando, eu acho que Deus vai balançar as minhas obras e tudo que eu faço na minha vida, Ele vai ver a minha dedicação, o meu compromisso, a minha sinceridade, e eu acho que vou estar bem. Não, a Bíblia já declara que você e eu, por natureza, não somente que estamos mortos e não temos como produzir uma obra adequada para entrar no céu, mas que somos desobedientes, servimos ao pai da mentira, servimos os desejos da nossa carne, fazemos o que está errado nos olhos de Deus. A nossa justiça nunca será suficiente. Como vou pensar que eu vou lutar, eu vou buscar, eu vou fazer a minha parte e eu acho que um dia... Não, meu amigo, a ira de Deus está sobre o ser humano por ele ser pecador. Como Romanos 5:12 diz, porquanto por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. O salário do pecado é morte. Ezequiel 18 diz que a alma que pecar, essa morrerá. Não temos como evitar a consequência do nosso pecado só pelo nosso esforço, merecimento, religiosidade. Não tem como. A vida antes de Cristo é assim, servindo a nossa carne, andando no pecado, gostando das trevas mesmo, egoístas, pensando no que eu quero, no que eu acho melhor, servindo e sendo escravos, sendo dominados pelo diabo, mortos espiritualmente falando. E é por isso que depois aqui diz, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando-nos ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvo. Sendo morto, estando debaixo da ira de Deus, eu nunca ia ter como
me justificar a mim mesmo. Como eu mudar a minha posição ou estado nos olhos de Deus. Para mim era impossível. Mas a Bíblia diz que o Deus da Bíblia, o verdadeiro, o Deus vivo, é um Deus misericordioso. Há muitas pessoas que dizem, se Deus é amor, como Ele vai mandar pessoas para o inferno? Deus não manda ninguém ao inferno. As pessoas escolhem rejeitar a Ele. Eu posso seguir nas trevas e no pecado e no meu caminho, ou posso clamar a Deus, me arrepender do meu pecado, da minha sabedoria, do meu jeito, do meu caminho. E clamar a Ele para me perdoar e salvar. E Ele quer derramar misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é eu não receber o que mereço. Aquela ira de Deus que cairá sobre o pecado no dia do juízo, no julgamento final. A ira de Deus que está sobre o pecado e a desobediência. Misericórdia é Deus não derramar aquela ira sobre mim. Não me dar a condenação que eu mereço. Porque Ele é um Deus de muito amor. E Ele nos amou como? Como 2 Coríntios 5:21 diz, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus Cristo veio a este mundo. Ele sofreu em nosso lugar. Ele sofreu a nossa penalidade, pagou o preço do nosso pecado, para depois oferecer gratuitamente. Versículo 9 desse capítulo diz, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Deus, pelo seu muito amor para conosco, quer nos perdoar e salvar. Gratuitamente. Ele nos vivifica. Seremos restaurados, vivificados, ressuscitados espiritualmente. E agora não mais filhos da desobediência, filhos do Pai Celestial, adotados na família de Deus. Agora não mais filhos da ira, mas da graça e do amor e da misericórdia e da bondade de Deus, desfrutando, aproveitando comunhão com Ele, verdadeiramente vivos e felizes com as promessas eternas que pertencem a nós, esperando o cumprimento da nossa herança celestial, tudo que Deus prometeu aos seus filhos, os herdeiros com Cristo, co-herdeiros com Ele. A vida depois com Cristo é 1000 vezes melhor. Agora não estou debaixo da condenação, estou liberto. Agora não sou mais escravo. Sou filho de Deus. Agora não estou longe e afastado, separado de Deus. Eu estou perto, posso ter comunhão diária e pessoal com Ele. Agora não sou inimigo de Deus. Eu estou debaixo da proteção, do amor, das bênçãos dEle. A vida depois de Cristo é sem descrição. É muito melhor. Antes, a vida é horrível, sem esperança. Meu amigo, não pense, eu estou bem. Eu estou fazendo do meu jeito, mas Deus sabe meu coração. Ele diz que nós estamos debaixo da condenação, porque nosso coração está podre. Vinde a Cristo. Aproveita da oferta de perdão e salvação. Cristo está ali, querendo, Ele oferece vida eterna, salvação, perdão, comunhão. Ele oferece tudo. Mas nós precisamos tomar a decisão de aceitar, de receber o presente que Ele quer nos dar gratuitamente. Você não gostaria? Se tiver pergunta ou dúvida, por favor, entre em contato conosco. Gostaríamos de te mostrar como Cristo quer te ressuscitar, dar vida a você. Muito obrigado. Deus os abençoe.